Welcome to the Agora Follow podcast, where you learn English in a way you'll never forget. And now, your host, the craziest English teacher from Brazil, Leonardo Leite. Hello, ladies and gentlemen, and welcome to one more episode of Agora Follow podcast. Eu sou Leonardo Leite e seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Agora Follow podcast. No episódio de hoje, eu vou falar sobre inglês com legenda. É isso mesmo. Bom, eu vou falar sobre a grande dúvida, a grande polêmica que paira sobre a cabeça dos alunos de inglês. Legendas ajudam a melhorar o inglês ou não? Vou repetir. Utilizar legendas ajuda no seu treinamento de inglês ou não? Olha, eu não quero criar mais polêmica aqui, ok? O que eu vou dizer sobre esse assunto é baseado na minha experiência de 23 anos ensinando inglês e, mais importante ainda, nos meus 30 anos como aluno, aprendendo. Pois até hoje eu nunca deixei de aprender e sempre acho que eu preciso melhorar. E claro, de forma alguma eu sou o dono da verdade, my dear friend. É apenas a minha opinião, ok? Alguns profissionais de ensino vão dizer que legenda é ótima para aprender. Outros vão dizer que não. E assim vai ser para sempre. O meu propósito aqui é ajudar você no seu aprendizado. Ok? Good. So let's talk about subtitles. Vamos falar de legendas. A legenda, em português, ela serve para uma coisa. Eu escrevi aqui num papel. Eu gostei. Quando eu estava criando esse podcast, eu escrevi algumas coisas e eu adorei essa definição aqui. É o seguinte, a legenda em português serve para uma coisa. Consumir conteúdo audiovisual produzido, gravado e falado em outro idioma. That's it. Ou seja, a legenda em português para um filme ou um seriado ou qualquer conteúdo audiovisual que você esteja assistindo em outro idioma serve para você compreender o que está sendo falado. That's it, my friend. E no caso, se for um episódio ou um filme em inglês, serve para você entender na sua língua materna o que está sendo falado na tela em inglês. Bom, isso já é uma grande ajuda, né, quando você está aprendendo inglês. Mas a legenda, ela não deve ser usada para o seu treinamento diário de escuta e fala. Por uma razão muito simples, my dear friend. Ela está em português. E você está treinando, aprendendo inglês. Esse assunto, eu gosto desse assunto. Ele é muito bom. Eu adoro falar sobre esse assunto de legenda. Assistir filmes e séries com legenda para treinar inglês é um método, como que eu posso dizer? É um método intuitivo de aprender. O que eu quero dizer com método intuitivo? Eu vou dar um outro exemplo de método intuitivo. Decorar regras gramaticais, ler muitos livros curso. Quer ver outro método intuitivo para aprender? Decorar listas de verbos e vocabulário com as suas devidas traduções. Por que eu digo intuitivo? Porque é a primeira coisa que passa na nossa cabeça quando a gente lembra que a gente tem que aprender inglês. Quando a gente pensa assim, vou aprender inglês. Intuitivamente, pensamos em um livro, um dicionário, um tradutor, um professor. Pensamos em... e mais, a gente pensa em começar a entender o idioma imediatamente. A partir de agora, eu preciso entender inglês. E além disso tudo, vou começar a me expressar em inglês também. Isn't that great? Bom, então vai aí o segredinho que eu aprendi durante todos esses anos aprendendo inglês. As melhores formas de aprender inglês, eu digo, as mais eficientes, aquelas que trazem resultados concretos mais rapidamente, são contraintuitivas. Estão longe
de serem as primeiras coisas que pensamos em fazer quando queremos aprender ou treinar inglês? Bom, daí a razão de apenas uma pequena porcentagem dos que começam a aprender definitivamente aprendem. Olha, se você ver a grande maioria das pessoas tentando aprender de um jeito, siga minha dica. Tome o caminho oposto. Os melhores métodos para aprender idiomas, eles são contraintuitivos. São aqueles que poucas pessoas acreditam que realmente funcionam. É isso mesmo. Faça o que a maioria nem imagina que possa funcionar. Olha, estudar gramática, regras e tal é um barato, eu adoro, é fascinante. Mas eu recomendo que já se sinta confortável na comunicação em inglês, entender e falar, antes de se aprofundar em regras gramaticais. Não existe método certo e método errado. E tampouco existe um único método que funciona. Todo método sério já funcionou para alguém e funcionará para muitos, mas não para todos. Olha, antes de continuar a falar do uso da legenda, acho importante que você que está aí batalhando para conseguir aprender a se comunicar em inglês com eficiência, entenda ou aprenda como você mesmo funciona ao se expor ao idioma. Todo início é desconfortável, compreenda isso, aceite isso. Esse desconforto passa. Acredite em mim. É o mesmo que fazer exercício físico. Dói no começo. Depois de alguns meses, você fica querendo mais. Perceba o seguinte, perceba que sua mente, ela exige, ela demanda entender tudo o mais rápido possível. É natural. Você não precisa satisfazer essas exigências da sua mente todo o tempo e a qualquer custo. Ela se acalma. Outro ponto importante. Esse é importante mesmo. Foque nos sons. Isso mesmo. Escutar e pronunciar. Eu tenho visto professores na internet dizendo que escutar é importante, mas a pronúncia não é tão importante assim. As pessoas vão entender, mesmo se errar a pronúncia. Mentira. Você pode pronunciar com sotaque, sem problemas. Todos vão entender. Sotaque não tem nada a ver com pronúncia errada. Certo? Agora, isso não quer dizer que você pode pronunciar do jeito que você acha que é. Pronúncia, entonação, timbre, melodia, ou seja, os sons que você produz quando está falando inglês são super importantes. As pessoas na rua ou no telefone, elas te entendem porque elas identificam os sons que você está emitindo e não porque tem uma legenda debaixo do seu queixo. Ó, eu vou dar um exemplo que sempre acontece comigo. Sabe você conhece aquele negócio gostoso feito com leite e farinha que a gente come geralmente no café da manhã ou lanche com mel, manteiga, geleia, sorvete, creme de amendoim, essas coisas? Pois é. Você deve estar pensando aí, waffle. Aham. Muito bem. É uma palavra em inglês que, na verdade, se pronuncia waffle. Eu continuo dizendo waffle aqui no Brasil. E todo mundo me goza. Todo mundo me chama de metido, de afetado e até de babaca. Se você num país de língua inglesa pedir um waffle, ninguém vai entender, eu prometo. Acredite, eu já testei, já falei, já viajei com minha namorada e vi ela pedindo, não adianta. Todo mundo pergunta, excuse me, what? Ninguém entende. Tanto a frase quanto o som que você produz é primordial para a comunicação, para a fluência em inglês. Se nós tivéssemos um teleprompter debaixo do nosso queixo, passando a legenda do que nós falamos, não precisaríamos nos preocupar com a pronúncia. Ninguém prestaria atenção no que estamos dizendo e todos ficariam apenas lendo o que estamos dizendo, concorda? Na verdade, não precisaríamos nem falar. Bastava ligar a legenda ao nosso cérebro, pronto. Viveríamos em um mundo mudo. Agora você deve estar pensando, né? Bom, o Léo é contra as legendas. Olha, na verdade, eu não sou.
E ao final deste episódio, eu vou explicar as vantagens e desvantagens das legendas. Antes de chegarmos lá, eu gostaria de comentar mais um mito sobre aprender inglês. O de que só se aprende de verdade vivendo no país da língua. Gente, isso é muito importante. Ok? Não é verdade. E olha que eu sou totalmente a favor das viagens, ok? É sensacional. Aprende-se muito. Se você quer e pode, eu recomendo. Agora, o que mais eu recomendo? Primeiro, que você ajuste as suas expectativas. Você não vai alcançar fluência ficando um mês nos Estados Unidos. Agora, ainda assim vale a pena ir? Claro! Claro que vale. E sabe o que vai acontecer? Você vai perceber na pele a importância de tudo que eu falo aqui, igual uma maritaca. Escutar, escutar. Frases prontas, relaxar, relaxar, aceitar o incômodo, divertir-se. Segundo, se você vai fazer um curso, eu recomendo no mínimo 3 meses. 1 mês de adaptação, sofrendo, e outros 2 aprendendo e praticando. Terceiro, ninguém volta para casa depois de 6 meses ou 1 ano fora. Ninguém volta super fluente em inglês. Volta sim, pronto ou pronta para treinar com tudo quanto é material em inglês. Aí sim, o aperfeiçoamento, a melhoria acontece. O que a gente realmente aprende quando passamos um tempo em um país que fala outro idioma é que não precisamos de um caminhão de vocabulário para nos tornarmos fluentes. Percebemos que os nativos usam coloquialmente praticamente as mesmas frases e que se a gente aprende tais frases e expressões, a gente consegue se comunicar com fluência e sem muitos problemas. Quando nos deparamos com algo que não conhecemos ou não entendemos, tranquilamente a gente consegue, com o que nós já sabemos, perguntar, esclarecer e definitivamente aprender mais. E assim, todos os dias aprendemos algo novo. O processo é simples assim. É um grande erro pensar que só se consegue isso saindo do país. Eu conheço dezenas de pessoas, entre elas professores de inglês, que nunca saíram do país. Alguns foram passar um tempo fora, já depois de se tornarem professores. O segredo, se é que existe um, é entender este processo e aplicá-lo aqui, agora, no seu cotidiano. E é aí que você pode usar o Agora Eu Falo, os materiais, os meus podcasts, as lições, as minhas invenções de moda para enriquecer o seu treinamento. Bom, para terminar esse assunto, não acredite nesse mito de ter que sair para fora para aprender. Se você acreditar nisso, estará limitando muito o potencial da sua aprendizagem. Bom, vamos às legendas? Ok. Semana passada eu fiz uma enquete na nossa página do Facebook, onde eu perguntei o que as pessoas acham de usar legendas para treinar e aprender inglês. As respostas foram unânimes. Sim, as legendas ajudam. Alguns eram a favor da legenda em português, outros da legenda no mesmo idioma do áudio, né, no caso inglês. Se vocês quiserem ver este post, é só acessar lá o Agora Eu Falo no Facebook, facebook.com/Agora Eu Falo. Agora vamos às minhas dicas para o uso das legendas. Primeiro, legendas em português. Só servem para você entender o filme ou o episódio. That's it, my friend. Se você vai escolher um trecho de filme ou seriado em inglês para trabalhar o seu treinamento, a primeira coisa a fazer é entendê-lo. Portanto, você vai assistir com legenda a primeira vez. Se você nunca assistiu, obviamente. Depois, você deverá eliminá-la. Elimine a legenda em português. Caso contrário, você vai viciar na legenda e só vai conseguir entender alguma coisa em inglês se houver uma legenda em português. O nosso cérebro sempre busca o caminho mais curto para a compreensão. Por isso, nas primeiras vezes que não houver legenda, eu garanto, vai incomodar, vai doer. Você não vai entender uma coisa ou outra, mas você vai repetir o processo. Confie em mim, esse incômodo
passa. Ok? Bom, filme em inglês com legenda em inglês. Essa sim é um pouco mais proveitosa, pois ajuda a eliminar dúvidas relativas à pronúncia e à sonoridade do idioma. Mas se você já tem o texto, ou seja, a transcrição do que você está assistindo, como na lição que eu fiz do Matrix, você não vai precisar da legenda. Você ainda não viu, se você ainda não viu essa lição do Matrix, vá lá ao blog agorafalo.com, que está disponível gratuitamente. Você pode assistir, baixar, tem o script está lá para você baixar em PDF, ok? Bom, o meu parecer final sobre legendas é o seguinte: se quiser usar legendas para melhorar seu inglês, use-as em inglês, não use-as em português, ok? E a legenda em português apenas se for a primeira vez que você está assistindo ao tal material. Agora lembre-se, essa é apenas minha recomendação, my dear friend. Agora, eu quero saber o que você acha do uso das legendas. Você usa? Tem resultados? O que você tem feito para treinar? Tem assistido filmes, ouvido músicas, assistido a seriados? Olha, eu vou adorar conhecer as suas técnicas, saber o que você está fazendo. Vá lá no blog agora, deixe seu comentário, eu vou responder a todos eles, vou comentar a todos eles, ok? Bom, eu espero que com esse episódio do podcast, Agora Eu Falo, eu tenha te ajudado na sua jornada de aprender inglês, e espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas verdades e mitos aí sobre legendas, alright? Well, I hope you have enjoyed this wonderful episode, and I hope to see you on the next episode of Agora Eu Falo podcast. Thank you so much for listening, and I'll see you soon. Bye-bye.